Falaremos dos extraterrestres. Tudo bem com vocês? Jean-Pierre Garnier Mallet, um prazer tê-lo aqui no canal Lesica Filmes. Prazer compartilhado. Gostaria de não fazer a apresentação porque o público já o conhece, então vamos direto às perguntas, mais voltadas a um nível de pós-graduação. Ok. Quem são os extraterrestres e qual é o interesse deles por nós? E por que os extraterrestres se interessam por nós em um universo que para nós é infinito? Devemos imaginar que existem bilhões e bilhões e bilhões de lugares que podem viver. O problema é saber se eles vivem no mesmo tempo ou não, porque o desdobramento do tempo faz com que possamos viver em tempos diferentes. Há uma frase bíblica que resume tudo e prova que eles conheciam isso. 1000 anos aos teus olhos são como um dia. Ou seja, existem seres que não têm tempo de conhecer o nosso tempo. Eles recebem apenas as nossas informações, uma síntese de toda a nossa existência. De fato, a existência pode ser apenas um sonho. Da mesma maneira, existem pessoas que para elas o nosso tempo não existe, não tem tempo de existir. Dessa mesma maneira, ou seja, para nós é um sonho. Estamos presos entre um tempo que nos considera como seu sonho e um tempo que para nós é sonho. O bom é que o tempo que nos considera como um sonho pode aproveitar o nosso tempo na Terra, nossa presença, para trocar os corpos energéticos para ir ver o que se passa no nosso futuro, porque eles estão no nosso passado. Eles tomam consciência em um tempo que para eles não existem, de um potencial, graças à nossa presença entre nosso tempo e o tempo futuro, e isso requer um intercâmbio de corpos energéticos. Hoje em dia, cientificamente, todos sabem que isso existe. Agora está provado cientificamente, mas ainda não é suficientemente compreendido. Há um fenômeno de antecipação. Recebemos informações por antecipação, antes mesmo de sabê-las, num tempo que não tem tempo de existir. Música de fundo. Tese Cuco. Sim, eu adoro os cucos. Falando disso, e que você fala do conceito dos intraterrestres. Quer dizer, e se os extraterrestres estão dentro da Terra? Isso tem relação? Todos são extraterrestres. Extraterrestres não deve ser confundido com o que está dentro da Terra e fora. Tudo está no exterior da Terra. Seria um canal de informação. Da Terra pelo interior ou pelo exterior, é o que chamamos de um trajeto radial ou tangencial, que dá a volta, que passa pelo interior ou pelo exterior da Terra. Esse é o caminho da informação, a sua captação. Da mesma forma, quando você usa um telefone e recebe informações do exterior e tem a impressão que recebe a informação do interior, tudo está no exterior. É como um telefone que transforma e torna a informação audível e compreensível. Da mesma forma, os extraterrestres têm a possibilidade de compreender tanto o interior quanto o exterior. Falando da Terra, há uma teoria que tem circulado muito e que diz que a Terra é plana. Sim, isso vai direto para o lixo. Basta lançar um foguete ou subir num avião. Os que falam disso dizem ter chegado até a borda da Terra plana. Mas, segundo essa teoria, vivemos num sistema fechado e não aberto. Isso é outra coisa. O universo é fechado, uma espécie de forma aparente que conhecemos, como um balão de Rubi que respira no transcurso da forma fora do desdobramento. Porque é a força do desdobramento que faz respirar o nosso universo. Uma forma que, segundo o desdobramento, é a força que faz o nosso universo existir. Como no universo todas as partículas estão em desdobramento, nosso Sol é uma partícula no universo. A Terra é apenas uma partícula do nosso sistema solar. Então podemos imaginar que o universo é só uma partícula em outro universo. Isso é uma possibilidade, que não tem nada ilógico. Mas, por enquanto, o que sabemos é o que observamos. Então, seguimos falando da Terra. Como seria viver bem na Terra? Viver em harmonia com os outros tempos. Estamos na Terra para ter um vínculo com um duplo que temos no passado, e do futuro, o qual temos transformados e pelo qual somos responsáveis. A nossa encarnação permite que o nosso duplo arrume e conserte o futuro. Quando o futuro for consertado, não temos mais nada o que fazer na Terra, porque a Terra não é um paraíso. Não viemos por prazer,
mas porque temos algo a realizar. Viemos porque perturbamos um futuro e temos que consertá-lo. É isso que temos que fazer. Temos vindo à Terra para consertar um futuro que temos perturbado, desajustado. Primeiro temos que saber como consertar um futuro, pois basta termos dado uma informação num espaço para transformar nosso futuro. Não devemos dar informações a qualquer um ou em qualquer momento, porque isso exige reparação. Os antigos sabiam que era uma energia perdida e não deveria perdê-la, porque não se sabia o que queriam as pessoas e quem são. Quando se perde energia num dado mundo, você se torna responsável pela sua evolução desse mundo. Se fazer algo, temos que arrumar. Todos aqueles que vêm à Terra vêm ou para arrumar ou para atrapalhar o futuro. Ok, sobre esse ponto de vista, até que se conserte tudo, volta-se a reencarnar. A reencarnação é como a Terra plana, não existe. É a mesma coisa de ter caído em uma fossa séptica, não vai querer cair outra vez. Fala isso para os amigos. A reencarnação não existe. Mas isso permite ter esperança, o que na verdade não serve para nada. Que serve para as pessoas como uma droga. Na verdade, viemos à Terra e sabemos que vai ser difícil, porque viemos para consertar potenciais. E não viemos todo o tempo. Durante o período do desdobramento, se enviam pessoas para a encarnação, para que num tempo como o nosso, o fim do desdobramento dos tempos, venham todos aqueles que são responsáveis pelos futuros, e vêm para consertar esses futuros. Outros vêm também para conhecer esses futuros. Mas isso é perigoso para eles. Os antigos diziam que tocar no conhecimento do bem e do mal. E se fizer isso é tolice, porque morrerá. Não fomos feitos para morrer. Isso é tolice. E o que seria a saúde e a doença, segundo a teoria do desdobramento dos tempos? A saúde e a doença. A doença é um desarranjo corporal originado primeiro de um desarranjo no pensamento. Pense corretamente. Coloque seu pensamento em ordem, e dessa maneira permitirá que o seu duplo consertará o futuro. E quando o seu futuro estiver arrumado, não há mais nada a fazer aqui na Terra. Vai dormir e não desperta mais. Antigamente era chamada de morte. Simplesmente ela acontece. Há bebês que vivem apenas 3 dias. Chama-se morte súbita dos bebês. Da mesma forma, as crianças que nascem hoje em dia nascem com um gêmeo. Ele está no ventre da mãe com o seu gêmeo. No ventre da mãe, durante os primeiros 40 dias da gestação, podem consertar o passado e o futuro. Fica aquele que ainda não terminou seu trabalho. Atualmente, todas as gestações são de gêmeos, porque estamos chegando ao final do ciclo de desdobramento dos tempos. Na França, reconhecem apenas 80% a 85% de gestações de gêmeos, porque não observam os 3 primeiros dias de gravidez. Se observassem, perceberiam que todas as gestações começaram com gêmeos. Um dos gêmeos se vá no primeiro dia ou 3 dias depois. Nunca passa de 40 dias. A famosa quarentena, que é científica. Durante a Covid, inventaram uma quarentena de 7 dias, o que é uma grande estupidez. Ok. Agora sobre o que disse de vir à Terra para trabalhar, realizar uma reparação. O que acontece com conceitos como esperança, ideais, espiritualidade? Viemos à Terra para consertar algo que perturbamos. Isso é igual para todo mundo. Mas há outros que vêm à Terra por curiosidade ou por amizade, e se confundem. Temos o direito de nos confundir. Está escrito também em textos antigos que pensamos que nossa encarnação foi decidida por um Deus, mas somos nós mesmos que decidimos, porque perturbamos um futuro e devemos consertá-lo. Caso contrário, não poderemos fazer a união com nosso duplo. Isso já é outro problema que não temos tempo de expor cientificamente. Agora está perfeitamente admitido que, como todas as partículas, tudo no universo está desdobrado. É preciso saber como funciona esse desdobramento é o mais importante, e como utilizá-lo no dia a dia. Não serve para nada dizer que não existe, que não temos um duplo, que são coisas supostas. Todo mundo está desdobrado. E viemos à Terra para consertar esse desdobramento. Somos consertadores das nossas próprias faltas. Não construímos nada,
arrumamos o que destruímos. Se o nosso futuro não é muito agradável, é porque o presente é apenas a atualização de um futuro já existente. Todos os nossos futuros são pré-existentes no nosso presente. Nosso presente é a atualização do nosso futuro. Portanto, é melhor viver atualizando os melhores futuros potenciais. E também há uma necessidade de conhecer a antecipação e como funciona, para atualizar os melhores potenciais possíveis, preferentemente. A antecipação finalmente foi admitida cientificamente. O desdobramento do tempo teórico recebeu um prêmio Nobel ainda que virtual. Porque este prêmio Nobel não foi para um físico porque ele não o experimentou diretamente, mas sim demonstrou por meio de experimentos que nosso cérebro recebe informações, sempre 1/3 de segundo a 2/3 de segundos antes de sabermos. Sempre cerca de 1/3 de segundo a meio segundo antes de termos consciência da informação. Ou seja, o nosso cérebro não fabrica nenhuma informação. E esse tempo leva mais ou menos meio segundo. A teoria do desdobramento aporta com uma precisão todas as informações que chegam com antecipação. Uma que vem do futuro e outra que vem do passado. Chegam 2 informações por antecipação. A que vem do passado, benéfica, que chega 2/3 de segundo antes, e outra que vem do futuro, que é maléfica, que chega 1/3 de segundo antes. Vivemos entre 1/3 e 2/3. Como não conhecem essa lei, toda a humanidade adulta utiliza geralmente 1/3 de segundo. É o pior de todos. Só os bebês utilizam a antecipação de 2/3 de segundos. É o que nos permite escolher entre os 2/3 de segundos. Daí vem a dificuldade de viver de forma equilibrada. Sempre haverá desequilíbrios. Ok, quero falar sobre o medo, porque ele diz muito sobre evitarmos pensamentos de medo por suas consequências. Mas uma coisa é dizer isso, e outra é conseguir fazer. Não ter medo e ter confiança no que está por vir. E para ter confiança no que está por vir, é preciso que meu pensamento não cause dano a nada. Porque se o meu pensamento não causa nada a ninguém, a informação que recebo sempre é benéfica. Ao inverso, se o meu pensamento causa dano a alguém, toda a minha antecipação é maléfica, é negativa. Por exemplo, vemos o resultado da raiva em ações impulsivas. Muitas vezes, nem sabemos por que estamos tão furiosos, mas estamos. Ou tem pensamentos estranhos. Antes de agir ou falar, é fundamental sempre que tenhamos um instante para controlar o nosso pensamento. Verificar se esse pensamento pode causar mal a alguém. Ok. Agora, quero dizer algo que pode parecer um delírio, mas tem base sólida. Muitas vezes, pensamentos de medo vêm de níveis enormes de parasitagem no corpo, tanto de parasitas biológicos quanto etéricos. Muitas vezes isso vem dos pensamentos de medo. Não gosto muito dessa palavra parasita. Quando você está conversando com alguém, e essa conversa não é boa, não é a pessoa um parasita. As trocas de informações são normais. Mas se quiser receber informações relevantes para você, precisa atrair essas informações com pensamentos benevolentes. E pensamentos benevolentes, positivos, não são difíceis. Não deve causar dano a nada. Se os seus pensamentos não causam danos a nada, os pensamentos antecipatórios seriam muito bons. Agora, nos próximos segundos, podem mudar, já que cada instante é o resultado de pensamentos que não temos tempo de ver, mas que já tivemos e que ocorrem em um tempo que não percebemos. Quando temos que tomar uma decisão importante, devemos sempre controlar o que estamos pensando. Isso que estou pensando agora causa dano a alguém? Se meu pensamento não prejudica ninguém, então posso fazer aquilo que penso. É simples. Nunca fazer nada ou dizer nada, em casos urgentes, se não é controlado primeiramente o meu pensamento. Isso pode te salvar de uma catástrofe. Por exemplo, se você está caindo no vazio, controle seu pensamento. Por quê? Porque você pode chegar intacto na queda. Isso já foi comprovado. Ok, somos seres pensantes e culturalizados, mas há pessoas que agem sem pensar, de forma mais primitiva. Não, a pessoa está protegida quando não tem mais pensamentos. Por exemplo, pessoas com problemas cerebrais enfermas do cérebro,
tipo síndrome de Down, autistas, estão protegidas, porque não produzem pensamentos negativos. E as síndromes de Down protegem sua família. Infelizmente, hoje em dia, essas pessoas são eliminadas no ventre materno, consideradas um peso ou perigo, mas são seres que só têm pensamentos positivos e fecham as portas aos negativos, salvam a família. Porque o que é a síndrome de Down? É alguém que deve sobreviver e que não fabrica nenhum pensamento negativo, que só tem pensamentos positivos e fecha as portas para os pensamentos negativos. São pessoas que portam só pensamentos positivos e não podem viver sozinhas. Por uma falha no cérebro, precisa da ajuda da família, ajudar a sobreviver. Essas pessoas vivem coisas importantes, controlam a antecipação. Onde há uma trissomia, síndrome de Down, por exemplo, são pessoas que muitas vezes têm boas intuições, se sentem felizes. Se escutamos as pessoas com síndrome de Down, ok. Voltando ao tema do medo, há uma frase que diz: cuidado com o que você pensa, pois pode virar realidade. Mas não é tão simples. Nas ciências esotéricas, para um pensamento se manifestar, ele precisa vir acompanhado de uma emoção. Isso é um equívoco. Devemos explicar coisas que são muito mais sensíveis. Isso é esoterismo muito perigoso, que não tem nada de científico. O esoterismo queria ser científico. Há 2000 anos o esoterismo era a verdadeira ciência, que não se devia ser transmitida a qualquer um, porque seria uma tolice. Isso era a palavra esotérica. Hoje em dia, se dizer a palavra esotérica, não é bem isso. Mas tem pessoas na ciência que trabalham com isso, como Joe Dispenza. Com pessoas que têm uma recuperação com o ato de pensar, com uma emoção com o pensamento. A emoção não é uma energia. É uma consequência em função de seu conhecimento. É evidente que quando você recebe uma informação que não gosta, seu corpo vai te dizer. E se tiver uma informação que não gosta, também vai dizer. Vai reagir em função do que conhece. Se você recebe uma informação que não gosta, seu corpo te mostra. E se recebe uma informação que gosta, também irá te dizer. E se recebe uma informação que deveria entender, mas não entende, ele a armazena até compreendê-la. Isso também é a origem das enfermidades, porque não devemos conservar por demasiado tempo informações que não são feitas para nós. São informações caracterizadas por um fenômeno ultravioleta. As células que conservam o ultravioleta são células perigosas. São mecanismos muito sensíveis, que levam as pessoas a terem enfermidades, que são as consequências dessas informações. Você fala dos 12 espaços-tempo, e isso me chama a atenção porque sou astrólogo, eu sei que há 12 signos. Existe alguma relação com isso? A astrologia, que consiste em adivinhar os futuros potenciais, são bons. Todos os futuros existem. O problema é conhecê-los antes de utilizá-los. Sim, os futuros existem. Isso se chama antecipação. A teoria do desdobramento é justamente a antecipação. Foram feitos experimentos realizados e aceitos desde 2006, como um prêmio Nobel que passou despercebido, o do Sr. Benjamin Libet, que provou a antecipação. Jean-Pierre fala um pouco da Argentina. É interessante que na Argentina existem os 12 povos que praticamente povoaram a Terra, porque a Terra se povoou em 12 períodos, então há 12 povos. Com o despovoamento das populações, isso faz da Argentina um país que para se refugiar ou... Não te preocupes, quem viver veras. Para explorar vieram 12 povos ou quase 12 povos. Um país com apenas um povo isolado rejeita os outros. Na Argentina, um potencial futuro é totalmente diferente de um país que tem somente um povo, como recebe. Só um povo, ou porque está muito isolado, ou porque rechaçamos os demais povos pela guerra. Tens razões que aproveitam da Argentina para aproveitar dos potenciais argentinos. E vemos algo que não vai bem. Há um fenômeno que perturba o fenômeno econômico. Isso está nas 12 informações zodiacais. Zodíaco, em grego, significa servidor da vida. Se inventaram muitas bobagens com os zodíacos, mas é preciso resgatar isso porque está a serviço da vida. Servidor diáconos da vida sois.
Sois diáconos dos diáconos, os diáconos do zodíaco. Há 12 deles, e são 12 povos. Nos beneficiamos das 12 informações zodiacais. Trazem 12 informações importantes, e podemos ser um bom profeta no sentido que podemos saber e prever os potenciais existentes por uma boa antecipação. Claro que não consegui nem 10% das perguntas que queria fazer, mas não quero tomar mais seu tempo. Quero convidá-lo formalmente ao congresso que acontecerá em 27 de setembro na Argentina. Mesmo que seja sua última viagem aqui, faremos todo o esforço possível para trazê-lo. Vamos divulgar porque há pessoas de outros países da América Latina interessadas. Quem sabe até informação via rádio ou televisão para alcançar ainda mais pessoas. Mas o público quer contato, quer vê-lo presencialmente. Isso não impede uma formação audiovisual também. Ótimo. Quero agradecer a Anita Meirelles pelo contato e a Carolina por toda a tradução. Me sinto como se estivesse na época da Nouvelle Vague, com todas essas boas vontades buscando a verdade. Todas as boas vontades que intentam encontrar a verdade são científicas. Nada mais. É a ciência. Encontrar o verdadeiro e passar uma vassoura. A ciência tem interesse e ela está comprovada por cientistas, e temos menos possibilidade de cometer erros. Digamos que a ciência está a serviço da verdade, pelo que é uma verdade científica. Podemos dizer que nossos conhecimentos atuais somos capazes de certas coisas passar a vassoura, e em outras não temos entendido tudo, é menos mal. Imaginamos que não há mais nada a entender. Não haveria nenhum interesse. Por isso mesmo, este congresso de ciência, espiritualidade e medicina, tentamos unir a ciência e a espiritualidade. A boa medicina é aquela que consegue unir ciência e espiritualidade. Mas muitos ignoram a ciência, ou têm medo da mistura por acharem que pode trazer coisas ruins. Seria muito bom a mescla de ambos. No meio científico tem medo de coisas esotéricas. Não se sabe o que é a palavra esotérica. Escondem algo não científico das coisas que não podem entender. É isso o esoterismo. Para não contar bobagens como a Terra plana. A palavra esotérico foi deturpada, mas sua origem é científica. Muitíssimas. Graças, até a próxima. Nós também agradecemos. Muitíssimas graças.